A pele está corrigida, uniformizada e selada com pó. Agora nós vamos para o contorno. Veja bem que o formato do rosto da nossa modelo é um formato oval, tá? Ele está um pouquinho arredondado nessa região, mas o formato natural do rosto dela é um rosto oval. Então nós vamos fazer as marcações, as correções do rosto dela com pó escuro, tá? Bem mais escuro que o tom da pele dela, para poder aprofundar as marcações do rosto. E de que forma que nós vamos fazer? Nós podemos usar tons mais quentes, tons mais avermelhados de marrons, aqui, ou esse aqui, para fazer as profundidades do rosto. Usaremos o pincel leque. Nós temos algumas medidas básicas para conseguirmos afinar o rosto. Essas medidas são as medidas que nós chamamos dos 3 Vs, tá? Então nós temos esse primeiro V, é o V que nós vamos levantar o olhar e vai ajudar a afinar o rosto. Temos o segundo V, que vai levantar a maçã do rosto e ele passa embaixo do osso zigomático. E esse é o terceiro V. O terceiro V, ele afina o rosto e afina o pescoço. Onde eu vou escurecer? Meu terceiro V, vamos escurecer essa região aqui. Meu segundo V, vamos escurecer essa região aqui, toda essa região aqui para cima. E vamos escurecer essa região aqui para dentro do olho. Todas essas 3 marcações são as marcações que nós vamos conseguir afinar o rosto. Certo? Aqui eu vou marcar e vou esfumando para cima. Eu marco e esfumo para cima. Correto? Eu vou marcar aqui, pegar minha pontinha, sobrou essa região, eu venho aqui e vou marcar essa região aqui. Por que tem que ser um marrom avermelhado? Se eu coloco um marrom azulado, um marrom frio, um marrom mais escuro, ele vai parecer que tem uma mancha no rosto, principalmente num tom de pele bem claro, como o da nossa modelo. Então eu optei pelo tom marrom avermelhado, que ele dá um marrom mais natural, ele dá uma profundidade natural do rosto. Então eu venho aqui e vou abaixar pro pescoço. E eu já vou marcar, fazer a minha marcação aqui. Então fizemos as nossas 3 marcações. Vejam, vamos encaixar o pincel embaixo do osso zigomático. Então eu posso fazer essa medida aqui para eu entender aonde que eu tenho que fazer, ou eu posso pedir para minha cliente fazer um peixinho e encaixo o pincel exatamente aqui embaixo. E aí eu faço um balancinho para poder marcar e afinar o rosto, ok? Faz peixinho. Entendeu? Esse trabalho também, pessoal, ele também pode ser chamado de luz e sombra. É o trabalho que nós usamos na maquiagem para poder afinar, alongar, encurtar, fazer todas as nossas correções dentro das limitações do rosto.
Veja, pessoal, nós precisamos olhar de frente para a nossa maquiagem ou através do espelho para verificarmos se a simetria dos dois lados estão ok. Por que isso? Porque todos nós temos um lado um pouco mais caído e um outro lado um pouco mais levantado. Nós chamamos isso no visagismo de um lado racional e o lado sensual. O lado sensual é o lado que nós temos um pouquinho mais levantado, o olho mais amendoado, o contorno dos lábios mais levantado para o alto. E o lado racional é o lado que está um pouquinho mais caidinho, o formato do olho é um pouco mais caído. Então, quando nós vamos fazer as correções, nós precisamos verificar exatamente qual é o lado que é mais caído e levantado, para nós podermos fazer os dois lados iguais. Isso transfere o quê? Se eu quero ir para um evento, eu quero mostrar a minha parte mais sensual, a parte mais levantada, eu vou fazer os dois lados mais levantados. Se eu quero passar para o meu cliente algo mais sério, algo mais racional, vou para uma entrevista de trabalho, por exemplo, aí eu vou fazer um olho, aquela parte do olho que é a parte do olho um pouco mais caidinha, um pouco mais séria, tá? Então, no nosso caso aqui, se vocês repararem, do lado dela esquerdo é o lado mais racional dela, que é onde o olho dela é um pouquinho mais caidinho. Do outro lado, o lado direito, o lado já é naturalmente mais levantado. Então, quando nós medimos, né, na questão do olho, e nós fizemos a medida, naturalmente nós marcamos e um lado ficou um pouco mais caído que o outro. Então nós precisamos acertar essa simetria, tá? Nós temos que deixar os dois lados simétricos, iguais, para que não temos diferença aí na hora da fotografia, na hora do vídeo, né? E não passar uma informação errônea, né? Uma informação errada do que nós queremos passar para nossa comunidade, para nossa sociedade. Ok? Então, como que eu vou arrumar isso? Vou pegar um cotonete com bastante base líquida e vou limpar. Então, se é esse lado aqui que está um pouquinho mais caidinho, eu vou limpar para que os dois lados fiquem iguais. É muito sutil mesmo essa diferença. Então, nós precisamos sempre estar atentos para que não fazemos exageradamente as correções. Retirei a sujeira, o excesso, esfumo e tá ok. Veja que os dois lados agora estão simétricos. E a partir daí que eu vou começar a trabalhar os olhos.